De volta ao Conexão Potiguar, hoje conversando com o diretor, o presidente do Sindipetro no Rio Grande do Norte, Márcio Dias. Presidente, no bloco anterior nós deixamos uma pergunta acerca da questão da tão decantada e pré-sal. A campanha para presidente da República foi feita também em cima disso. O Rio Grande do Norte, há a possibilidade de se beneficiar com o pré-sal? Há pesquisas por parte da Petrobras, o sindicato acompanha isso no sentido de ter exploração do pré-sal aqui também no Rio Grande do Norte? Olha, Quinto Júnior, eu vou falar aqui, não sou especialista em petróleo, eu sou um sindicalista, né, tenho uma visão, né, mais da questão classista do processo. O pré-sal, segundo algumas pessoas estudiosas, inclusive, que eu tenho conversado, pessoas que entendem disso, eles colocam que é uma possibilidade a existência de um pré-sal aqui que avance até a costa do Maranhão, né? Até pela própria formação, a forma como se dividiram os continentes. Porém, a Petrobras tem, aí eu já estive consultando a empresa, ela tem aí uma perspectiva de perfurar poços em águas profundas aqui na nossa costa, exatamente com esse objetivo. Eu advogo essa tese, e também é um desejo, né? Eu acho que de termos aqui, o petróleo também tem um pré-sal aqui. Mas isso, os técnicos, os engenheiros estão aí estudando e vão, ao perfurar esses poços, vão dizer para a gente se vai ter ou não. O fato é que o pré-sal por si só, pelo que já existe e pelo que se especula que venha a existir, já deixou o Brasil numa situação privilegiadíssima do ponto de vista de reserva de petróleo, a nível de mundo. Perspectiva a nível do mundo. Né, o Obama veio até aqui, né, conversar com a Dilma, para tal. Eu desconfio que ele veio aqui para tentar já negociar alguma coisa de petróleo, porque os Estados Unidos a situação do petróleo lá está muito ruim, né? Mas o fato é que é essa situação, né? Eu acho que a gente não vai demorar muito vamos dizer assim, a ter respostas para isso. O senhor, o presidente Márcio Dias, é uma coisa que as pessoas no dia a dia me perguntam, e repórter é sempre curioso, querendo saber de como funciona as coisas. Porque, por exemplo, na Nicarágua não se produz petróleo e no Brasil, onde se produz, o petróleo é tão caro. E tem países que não produzem e o petróleo não é tão caro quanto no Brasil. Olha só, isso não é intrigante, né? Um país que não produz petróleo, mas tem uma gasolina mais barata do que no Brasil. Isso nós somos aqui, né? Nós estamos na Nicarágua, em vários países aí da América Latina e etc. Outros produzem muito petróleo também, como a Venezuela. Tem as maiores reservas de petróleo hoje do mundo, são venezuelanas. E também o petróleo lá é muito barato, a gasolina é muito barata. O petróleo não, a gasolina é muito barata. Aqui no Brasil a gente tem aí um contrassenso. Na medida em que a gente tem um pré-sal, uma perspectiva dessa, a gente não vê isso se reproduzir na bomba, né? E é claro que há aí, né, a questão de interesse de acionistas, o interesse, a Petrobras, né, visa muito lucro, as empresas de petróleo também, porque não é só a Petrobras que tem isso, as distribuidoras. Há aí todo um conjunto de fatores que merece uma maior transparência para a sociedade. A sociedade precisa discutir isso, né? Por que a gasolina aqui é tão cara? Além da gasolina, nós temos aqui o etanol e etc. Então há nesse contexto aí algo que se esclarecer para a sociedade. Inclusive, a gente vê isso também, falamos aqui de um país para outro, mas, por exemplo, eu estive na Paraíba, em João Pessoa, em Campina Grande, abasteci muito mais barato que aqui, lá não tinha posto de petróleo. E, coincidentemente, eu estava viajando pela região salineira, abasteci em Macau, em Guamaré, onde tem petróleo, e era mais caro do que em Natal, mais caro do que na Paraíba. Era um pouquinho confuso. No Natal e no Rio Grande do Norte parece que existe assim algo muito evidente de uma formação de um cartel, né? Aí o Ministério Público investiga, a Câmara Municipal andou investigando também, existe uma série de órgãos aí investigando, mas o concreto é que é muito caro mesmo a gasolina, o combustível aqui no nosso estado. E até recentemente teve aí essa polêmica envolvendo o Carrefour, porque as pessoas são muito generosas. As pessoas o que o senhor acha disso? Se botar no supermercado para vender gasolina, vai baratear para o consumidor? Eu sou da geração que eu defendo que o nosso petróleo tinha que ser assim, monopólio estatal do petróleo, do poço ao posto.
Nós não precisamos de gesso, não precisamos de Texaco, nós não precisamos de muito menos de Carrefour. Porque o Carrefour não barateia os produtos que são a razão de ser da existência do Carrefour. Porque não barateia. Então, o Carrefour vai lá baratear. O Carrefour tinha um posto ali para tentar fazer uma promoção, uma coisa clara, mas isso né, por não entrar em algumas benesses aí tributárias e algumas questões, e veio essa polêmica e eu disse, olha, se tivesse lá eu votaria, mas eu não quero nem gesso, não quero Texaco, eu não quero nada, eu quero que o petróleo brasileiro seja monopólio estatal do petróleo, para que a gente tenha condição, inclusive, de ter combustível mais barato. Porque com essa gama de interesses contraditórios, interesse de acionista, interesse de monopólio, de oligopólios, nessa situação que está colocada aí, o Carrefour, era muita pretensão, ou achar que a sociedade, isso num primeiro momento, isso até cola uma história dessa, mas logo, logo a sociedade vê que isso não passa de uma propaganda enganosa. Propaganda enganosa, momento de outro. Eu sou um homem da luta, eu sou um classista. Eu digo que eu nasci para isso. Eu gosto de estudar sobre o movimento social, eu me formei em sociologia, eu estudei economia, enfim, então eu me interesso por isso, eu me identifico com isso. É a minha razão, entre outras questões, mas do ponto de vista da minha vida pública, é a minha razão de atuar. Perfeitamente. E nós conversamos no programa de hoje com Márcio Dias, que é coordenador-geral do Sindipetro, a quem eu agradeço a presença. Ele passa o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Eu tenho acompanhado, muito prazer, o Potiguar Notícias, Pinto Júnior. E com alegria agradeço e somos assinantes lá no nosso sindicato do seu jornal. Então, parabéns. Coisa boa. Aí vai uma dica para quem está nos acompanhando, assim como o Sindipetro, também assinar o Potiguar Notícias. É só ligar 3272-1919 e falar com Jusileide. A você que nos acompanha, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus e até mais.